Bem-vindos de volta. Continuamos aqui estudando a arquitetura de von Neumann. Agora vamos ver detalhes de cada um desses componentes da arquitetura, né? Qual o papel de cada componente, o que é que eles fazem, e que também não é de responsabilidade deles. O principal componente da arquitetura, claro, é a CPU, a unidade central de processamento. O que é que a CPU faz? Então, eu listei aqui apenas algumas das responsabilidades que cabem à CPU de um computador, que é a leitura e escrita de bytes de para a memória, leitura e escrita de bytes de para periféricos, né? E para ele é a mesma coisa, na verdade. Eu separei aqui apenas por uma questão de que visualmente na arquitetura a gente vê os controladores de periféricos lá no canto, né? E a memória é separada dos controladores de periféricos, mas a gente diz que o espaço de endereçamento dos periféricos está mapeado em memória. O que é que significa isso? Significa dizer que o computador enxerga memória e periféricos como uma grande memória, onde o endereço 0 é o endereço da ROM, até o endereço 1 mega é a ROM, do endereço 1 mega e 1 até o endereço, digamos, do endereço 1 mega e 1 até o endereço 2 mega são os controladores de periféricos, certo? Então os dois primeiros megabytes compreendem a ROM e os controladores de periféricos, eles não precisam de muita memória. E aí do 2 mega e 1 até os 8 GB de memória que você tenha no computador, vamos supor, fazem parte da RAM. Então, quando o computador acessa, por exemplo, o endereço que está na faixa de 0 a 1 mega, ele está acessando a ROM. Quando ele acessa o endereço que está na faixa de 1 mega a 2 mega, ele está acessando algum controlador de periférico, ou controlador do teclado, do mouse, ou da placa de rede, ou da placa gráfica, certo? Todos eles têm endereços bem conhecidos, dependendo do sistema operacional, certo? Antigamente era uma complicação para instalar uma placa de modem se você já tinha instalado uma placa gráfica. Às vezes elas pegavam o mesmo endereço e aí havia conflito de endereços, você tinha que entrar em softwares bastante avançados do sistema operacional para resolver esses conflitos de dois dispositivos estarem tentando usar o mesmo endereço, certo? Mas, então de 1 mega a 2 mega são endereços que residem nas plaquinhas ou nos chips dos controladores de periféricos. Então, vamos supor que a gente tenha o controlador do teclado. Então, na hora que você digita uma informação no teclado, está teclando aí, aquelas informações vão para um buffer, que é uma memóriazinha, dentro do chip que controla o teclado, tá? Porque a velocidade da gente digitar é muito menor do que a velocidade do processador receber esses dados. Além do que, pode ser que o processador nessa hora esteja ocupado. Então, na hora que você está digitando, essas informações vão sendo acumuladas no buffer, que é uma pequena memória, no chip controlador do teclado. E aí, a partir do momento que você dá um comando de leitura no seu programa Python, vamos supor lá, ou no seu programa C, seu programa Java, o que é que acontece? A sua CPU comanda a leitura, certo? Daquelas posições, daqueles bufferzinhos, onde ficaram acumulados as teclas, os códigos ASCII, né? Os códigos Unicode das teclas que você digitou no seu teclado, tá? Então, na hora que a CPU diz leia o teclado, na verdade ele está lendo um bufferzinho, uma posição de memória que fica dentro do controlador do teclado, certo? Entre esse 1 e 2 GB. Isso aqui tudo, 1 e 2 MB. Isso aqui tudo é suposição, tá, pessoal? É só para, por exemplo, ficar didático, fica fácil de vocês entenderem o que significa endereçamento mapeado em memória. Então, para a CPU, é uma grande memória, tá? Não existe distinção entre ROM, RAM e controladores. Tudo para ele está no espaço de endereçamento dele. Então, se uma CPU, por exemplo, sai de fábrica com a capacidade máxima de endereçamento de 64 GB, vamos imaginar que tem essa CPU, significa dizer que esses 64 GB vão ter que ser distribuídos entre esses elementos, certo? Não são só 64 GB só de memória, não. Tá? Existe um pouquinho, ainda que seja pouco, 1 mega, sei lá, 100K, que vai para a ROM, que vai para os controladores de periférico, que estão aí dentro desses 64 GB possíveis de endereçamento da CPU, certo? É importante entender isso. Dessa forma, você simplifica o projeto da CPU. A CPU, ela tanto faz se ela está escrevendo ou lendo num periférico, na ROM ou na RAM, tá? Ela simplesmente manda o endereço, manda o comando, quero ler esse endereço, e aí o periférico que tem aquele endereço, ele sabe que tem aquele endereço, né? Então ele vai e pega o dado e joga no barramento de dados para ir para a CPU. Certo? Então a CPU usa o barramento de endereço e o barramento de controle para dizer leia este endereço 1 mega e 23. Vamos supor que o endereço 1 mega e 23
caiu exatamente naquele bufferzinho lá do teclado. Então o teclado sabe que é para ele, o controlador do teclado sabe que é para ele, pega aqueles dados e joga, vai jogando um por um pelo barramento de dados. E a CPU vai recebendo lá do outro lado, no barramento de dados. Ok? Outras responsabilidades da CPU são realização de operações matemáticas e lógicas. Então, quando você faz um AND, né, if, salário maior que 1.500, AND, idade menor do que 65, então você está fazendo aí um AND lógico. Você está criando uma expressão lógica na sua linguagem de programação de alto nível. Então, esse AND lógico vai ser realizado por circuitos dentro da unidade de lógica aritmética da CPU. Tá? Tanto as operações matemáticas, quanto as operações lógicas, quanto as operações de comparação, né? Elas são operações de comparação, na verdade ela tem um nome, são operações relacionais, né? As operações relacionais, ou comparações, como vocês queiram chamar. Relacionais porque ela determina a relação de um valor com outro. Esse valor é maior ou menor que outro, é igual, é diferente. Então a gente chama de operações relacionais, tá? Ou comparações. Então, se uma variável tem um valor maior que tanto, né? Se o tamanho de um string é maior do que 20, esse tipo de coisa, esse tipo de cálculo é feito dentro da CPU por um circuito específico, um circuito comparador, que vai resultar em true ou false, né? 0 ou 1, dependendo se aquela relação for verdadeira, tá? Outras operações que para a gente são incompreensíveis e não fazem muito sentido é a operação de deslocamento de bits. Você pode pegar um byte e deslocar os bits dele para a esquerda ou para a direita, inserindo zeros numa extremidade ou na outra do byte, certo? Se o deslocamento for para a esquerda, a gente chama de left shift. Se for para a direita, right shift, certo? E o deslocamento é interessante porque se você pegar um byte e deslocar todos os bits para a esquerda e inserir um zero no bit menos significativo dele, você está, na verdade, multiplicando por 2. Está calculando o dobro do número. Certo? Então, ó, vamos ver isso aqui, ó. Pegar o nosso bom e velho Paint. Vamos pegar esse byte aqui, ó. Pegar um nibble, tá? Pegar um byte mesmo. Então eu tenho 10 aí, ó. Se eu deslocar para a esquerda esses bits, eu vou ficar com que valor? Vou ficar com esse valor aqui, ó. Inserir um zero nesse byte, nesse bit aqui, ó, que é o bit menos significativo, vou inserir um zero aqui. Então eu vou afastar todos esses bits para a esquerda. Então isso é chamado de left bit. Esse bit que está mais à direita aqui, ele cai, se perde, vai-se embora. Então vou ficar assim, ó. Vou ficar com 0, 0, 0, 1. Esse 1 que estava aqui pulou para cá, ó. Eu dividi aí, ó, em 2 nibbles para ficar mais fácil de ver. Esse 0 que estava aqui vai para o lugar do 1. Esse 1 que estava aqui vai para o lugar do 0. Esse 0 aqui vai para o lugar do 1. E eu insiro esse novo 0 aqui, que entrou à direita. Então, eu dei um deslocamento à esquerda, inserindo um bit 0 à direita. E aí, que valor você tem aqui? Você tem, ó, 2 elevado... Aqui você tinha 10, né? Ó, 2 elevado a 3 dá 8. 2 elevado a 1 dá 2. 8 mais 2, 10. Então, isso aqui é 10 em binário. E agora? Eu tenho 2 elevado a 4, né? 2 elevado a 4 dá 16. E 2 elevado a 2 dá 4. 16 mais 4, 20. O dobro. Então, quando eu desloco os bits para a esquerda, eu estou, na verdade, fazendo o quê? Estou multiplicando por 2. Tá? Se eu fizer isso de novo aqui, ó, mais uma vez para vocês verem. Então, agora esse 1 vem para cá. Aí esse 0 daqui, ó, ele vai para lá, ó. Esse 1 vem para cá. Esse 0 atrás do 1 vem para cá. O 0 atrás dele vem para cá e eu insiro um novo 0. Que valor é esse aqui? Vamos ver. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Não, calma. Aqui é a posição 0, 1, 2, 3, 4, 5. 2 elevado a 5, 32. 2 elevado a 8, 2 elevado a 3, 8. 32 mais 8, 40, que é o dobro de 20. Certo? Então isso aqui é 10.
Isso aqui é 20, que é 2 vezes 10. Isso aqui é 40, que é 2 vezes 20. Eu multipliquei 20 por 2 e simplesmente eu desloco um bit para a direita. Certo? Então veja como a multiplicação é uma operação fácil de ser realizada. E do mesmo jeito, se eu desloco agora ao contrário, né, se eu insiro um bit 0 aqui, desloco para cá, o número é dividido por 2. Aí tem que tomar um cuidado, que é a questão dos números negativos. Certo? E aí nos números negativos, por exemplo, você tem isso aqui, né? Se o número tiver em complemento de 2, ele está assim, ó. Então você tem que lembrar de inserir um 1 à direita para preservar o sinal. Certo? O número vai ficar dividido, porém continuará negativo. Certo? Então essas são as operações de deslocamentos de bits. Deslocamento de bits, você pode também ter operações que são realizadas bit a bit, né? Vamos ver aqui um exemplo de uma operação bit a bit muito usada, por exemplo, em placas de rede para saber o endereço para onde ele deve rotear um determinado datagrama, né, do protocolo IP. Então vamos supor que você tenha esse byte aqui e você tem essa máscara aqui, ó. Tá? Na hora que você faz o AND entre esses dois caras, o que é que acontece? O AND, o 0 no AND é um elemento anulador. Se tiver um 0, o AND desse 0 com esse 1 aqui de cima, que estão na mesma coluna, ó, vai produzir que número aqui embaixo? Né? Então eu vou fazer um AND bit a bit, é o chamado bitwise, as operações bitwise. 0 AND 0 dá o quê? 0 AND 0 dá 0. 0 AND 1 dá o quê? Dá 0. 0 AND 0 dá 0. 1 AND 0 dá 0. 1 AND 0 dá 0. 1 AND 1 dá 1. 1 AND 1 dá 1. 0 AND 1 dá 0. Então vejam só que interessante. Na hora que eu faço um AND de um byte com outro byte, as posições do byte que a gente chama de máscara, que é esse segundo byte, que estão ligadas, ou seja, são 1, elas deixam passar o valor de cima para baixo. Ó. O valor aqui é igual ao aqui em cima. Ó. Então aqui eu tenho o byte original e aqui eu tenho a máscara. Certo? O que é que eu quero? Eu quero filtrar informações do byte original por essa máscara. Então isso é muito usado em placa de rede, né? Para saber o endereço de rede de um determinado computador, tá? Descartando a parte do endereço específico do computador. Então, nesse caso daqui, a máscara de rede descobre, por exemplo, que esse é o endereço de rede desse computador, tá? Essa parte aqui, por exemplo, variaria de computador para computador, tá? Mas esse prefixo é mantido aqui em todos os computadores dessa rede. Tá? Isso aqui seria o endereço de rede. Você faz um AND bitwise entre o endereço do computador, o endereço IP do computador, que é o número binário, e uma máscara, tá? Chamada de máscara de subredes, ou subnet mask. E aí você tem o endereço de rede do computador. Perfeito? Esse endereço de rede todo computador possui. Significa que quando você tem um endereço de rede, você não está endereçando um computador específico, mas toda a rede, né? O endereço de rede é usado, por exemplo, para você fazer envio de mensagem de broadcast. E todo computador reconhece esse endereço como sendo seu também. Além do endereço específico, né? Além do localhost, e o endereço específico também tem o endereço de rede. Certo? Então, esse tipo de operação, ó, bit a bit aqui, o AND bit a bit, ele é feito também dentro da CPU. Eu não coloquei aqui, mas tem as operações de bitwise. O OR bitwise, o AND bitwise, o SHO bitwise. Que é você fazer um SHO de cada bit de um byte com o bit do outro byte. Obviamente, nas linguagens de alto nível, você tem, em C, por exemplo, você tem esse operador aqui. Ó, você pode fazer em C assim, ó, A é igual a... Que valor é esse aqui? Eu tenho 10, 8, 16, 32 com 16 dá 48, 48 com 10 dá 58. Então eu tenho um 58 aqui, ó. Então eu fiz assim em C, ó. E B eu tenho quanto aqui? B é mais pesado, né?
B eu tenho 128 mais 64 mais 32 mais 16. Vou pegar o calculador aqui, porque eu não vou saber fazer isso de cor não. 128 mais 64 mais 32 mais 16. Então eu tenho 240 aqui, ó. B recebe o valor 240. Então C, como é uma linguagem que tem recursos que são de baixo nível, né? Você pode jogar na variável C, que receberia o resultado do endereço de rede, né? Aqui seria, sei lá, um número IP, aqui seria a máscara, e aí seria o net ADDR, net address. Aí o net address você faz assim, ó, IP e comercial mask. Quando você usa esse operador e comercial simples no C, ele vai fazer um AND bit a bit. De cada bit, do valor 58 é isso aqui em binário, tá? 240 é isso aqui em binário. Então o que esse operador vai fazer é o que a gente fez aqui, vai fazer um AND desse bit com esse e o resultado vem para cá, um AND desse bit com esse e o resultado vem para cá, tá? Então em C eu tenho esse operador disponível na minha linguagem. De repente a sua linguagem não tem, você vai ter que fazer umas maracutaias aí, fazer somas e subtrações com os dois números até obter o mesmo resultado de um AND bitwise. Mas os processadores fazem isso aí com instruções de máquina, já tem instrução de máquina para fazer isso. Por fim, desvio, tem mais coisas aqui, né? Coloquei os principais. Desvios na execução da instrução. Então aqui é a coisa da subrotina que eu já falei para vocês em vídeos passados. A arquitetura de von Neumann, ela trabalha de forma sequencial. O que significa isso? Quando ela começa a executar um programa a partir de uma determinada posição de memória, vamos supor posição 105. Então o programa começou na posição 105. A primeira instrução de máquina do programa está na posição 105. Então ele executa a posição 105, depois ele vai para 106, vai para 107, vai para 108, vai para 109. E assim ele vai sequencialmente, uma atrás da outra, tá? Aí de repente você chama uma função print. A função print está lá junto com o seu programa, claro, ela tem que ir junto com o programa, senão o seu programa não funciona. Embora não tenha sido você que tenha implementado a função print, né? Tenha sido o desenvolvedor do compilador Python, do interpretador Python, mas ela faz parte da biblioteca do Python. Então ela está junto do teu código executável final. Então nesse caso aí, ele vai pular e vai encontrar a função print, sei lá, no endereço 5000. Então ele pula lá do endereço 100 e pouco, né, que a gente estava, 105, 106, 107, 108, 109, tem uma função print. Aí ele pulou para o endereço 5000 lá, o byte 5000, que é onde está a função print, tá? Então, do byte 100 até o 5000 está o resto do teu programa e um monte de funções da biblioteca do Python, certo? E a função print, por obra do acaso, caiu na posição 5000 de memória, no endereço 5000 de memória. Então ele vai lá para o endereço 5000, executa a função print, depois volta para a linha 109, tá? Para o byte 109, que é o byte de onde ele desviou o controle do fluxo. Isso significa desvio na execução do fluxo de instruções. Então você tem operações que fazem isso, que vai lá para o byte 5000 e depois quando o programa termina ele volta para o byte 110, que seria o próximo seguinte depois do 109, né? No 109 estaria a chamada da função print, certo? Então tem um código de máquina que diz goto, vá para o byte 5000, certo? Então em vez de ele pegar o byte 110 para executar o próximo, ele pega o byte 5000. Aí lá está a função print, ele executa, no final da função print eles voltam para onde você estava. Então você volta para o byte 110, né? Então isso são instruções de máquina que fazem esse desvio no fluxo natural, na operação natural da arquitetura de von Neumann, que é sequencial. A partir de um ponto ele vai sequencialmente, byte a byte, né? Um byte depois do outro, em valores crescentes de endereço, executando o programa, certo? Eu digo crescente de endereço, mas pode ser o contrário, pode ser que tenha uma arquitetura que seja o contrário, seja voltando. Mas o importante é que ele pega sempre o byte seguinte ou o byte anterior, tá? Ele não fica pulando de 3, 4 bytes, um ele pula 3 bytes, no outro ele pula 5 bytes, não. Tem que ser um byte depois do outro, seja para frente ou para trás.